Olá, sétimo ano. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho alguns modelos, algumas formas de escravização que foram utilizadas aí na modernidade, aqui no contexto da colonização da América Portuguesa. Beleza? Em seguida, nós iremos aí analisar um pouquinho as formas de resistência. Bem, pessoal, nós havíamos visto, né, anteriormente, que durante o processo de colonização, a mão de obra indígena foi muito utilizada, não é isso? Então, durante as capitanias, os indígenas eram levados como escravos para trabalhar aí nos engenhos de cana-de-açúcar. Porém, se engana quem pensa que não houve resistência. Várias formas de resistência surgiram, né? Desde ataques aos engenhos, destruição de núcleos das capitanias hereditárias, não é? Também os combates armados, a migração e fuga para o interior do território, a diminuição do ritmo de trabalho também foi uma forma de resistência e também a destruição de ferramentas. Também há casos de mutilação de animais, enfim. Bem, então, isso nos permite afirmar que houve resistência no processo de escravização das populações dos povos indígenas aqui na colônia portuguesa. Beleza? Bem, um outro tipo de violência cultural foi o processo de catequização. Não é? Nós vimos que a Companhia de Jesus chegou no Brasil no século XVI aí, com o governo geral e tinha como objetivo converter as populações indígenas ao catolicismo. E esse era um projeto da igreja, de uma forma geral, que buscava novos fiéis, já que na reforma protestante as duras críticas, né, contra os dogmas da igreja fez com que muitos se tornassem aí protestantes. Bem, as estratégias utilizadas nesse período eram a aproximação das aldeias, né, e convencendo os povos nativos a se mudarem para um local específico chamado de redução ou missão. As missões ou reduções eram locais, construções feitas para abrigar esses povos nativos, mas conviviam com os padres jesuítas. Eram compostas de casas, áreas de cultivo, o curral, a oficina, o colégio e a igreja. Então, há uma estrutura, né, construída aí para catequizar os povos indígenas. Beleza? Bem, o que era ensinado nessas missões ou reduções? Os princípios católicos e os valores europeus. Então, muitas missões ficavam localizadas aí no sul do Brasil. Então, ensinava-se o idioma, não é? O português, ensinava os comportamentos dos povos europeus, os hábitos e a cultura. Isso é um processo de aculturação. Então, olha só, esse trecho, ele consegue aí nos dar uma visão panorâmica da situação das populações indígenas nas reduções. Então diz assim: reunidos nas missões, a vida cotidiana dos indígenas foi completamente remodelada, tendo por base a estreita conjugação do trabalho e vida religiosa. No lugar da moradia conjunta, os indígenas foram obrigados a residir em casas que compartimentavam as famílias. Em vez da vida ritmada pela natureza, passaram a se submeter ao tempo, tal como o concebiam os europeus. O cristianismo foi sendo introduzido na medida em que sufocava no indígena a manifestação cultural que lhe era própria. Ou seja, ao mesmo tempo que há um processo de cristianização desses povos nativos, né, essa violência, essa imposição, há também a imposição dos valores europeus, do ritmo de vida, transformando a vida dessas populações nativas, que antes viviam em comunidades, em aldeias que não eram compartimentadas, agora elas passam a viver em casas separadas, famílias separadas, nos moldes europeus. Não é? O tempo se torna um instrumento de dominação, não é? Porque tem que combinar o trabalho com a atividade religiosa. Então, é um processo de violência cultural. Bem, pessoal, a economia colonial, nós vimos que ela é mercantilista. Não se esqueçam que esse contexto histórico de colonização da América Portuguesa faz parte lá de um projeto do mercantilismo, do absolutismo, lembram? O processo de centralização do poder nas mãos dos reis, que tinha também como uma política econômica adotada aí o mercantilismo, que tinha algumas práticas. Vocês devem se lembrar, protecionismo, balança comercial favorável, metalismo
e pacto colonial são algumas práticas aí do mercantilismo. Bem, o comércio de escravos era uma atividade muito rentável, né? Porque o escravo era considerado um bem, não é? Uma mercadoria. E o tráfico de escravos foi praticado aí não apenas por Portugal ou Espanha, mas pela Holanda, pela França, Inglaterra. Então, todas as grandes nações europeias iniciaram aí o comércio de escravos. E entre os séculos 16 e 19, nós temos cerca de 11 milhões de escravos sendo capturados e trazidos para a América. Okay? Desse número, mais de 4 milhões, 4,8 milhões de povos escravizados vieram para o Brasil. Ou seja, o Brasil foi o que mais recebeu escravos no processo de colonização, até o século XIX, não é? Durante aí já o Império, o Brasil ainda continuava recebendo escravos. Bem, mas nós vimos também que a escravidão ela tem características diferentes, não é isso? Na antiguidade, por exemplo, uma pessoa se tornava escrava por ser prisioneiro de guerra, por endividamento ou por cometer algum crime grave. Já na Idade Média, nós estudamos, né, que as relações são baseadas na servidão, ou seja, o servo é livre, né, ele não é considerado uma mercadoria, nem uma propriedade, ele é livre, mas ele tem uma relação de fidelidade com o senhor feudal e também está preso à terra, porque é da terra que vem a sua sobrevivência. Então, por exemplo, às vezes o senhor feudal, ele encontrava um vassalo e ele dava aquela terra para o seu vassalo. O servo permanecia, ele não seguia o senhor para outro lugar. Ele permanecia na terra, porque é na propriedade que ele tira a sua própria sobrevivência. E a escravidão na África? Bem, a África já conhecia a escravidão, já praticava a escravização de povos antes que os europeus começassem a comercializar escravos. Ou seja, a escravidão já existia na África antes dos europeus. Porém, ela era diferente, porque o tratamento que os escravos recebiam eram diferentes. Eles poderiam se tornar escravos como os escravos antigos, se cometesse algum crime grave, ou por endividamento, ou se fosse um prisioneiro de guerra. Porém, nem todos os povos africanos eram escravistas, escravizavam pessoas, ok? A escravidão também não era a mão de obra predominante em muitos desses povos. Então, nos grandes reinos é que nós temos aí uma grande concentração de escravos e que também poderiam executar diferentes tarefas, chegando a se tornar conselheiros reais, comandantes militares ou mesmo administradores, ok? Então, no século 8 depois de Cristo é que as relações de escravidão vão mudar através do comércio pelos mercadores árabes. Então, quando os mercadores árabes começam a comercializar escravos, né, no século XV, esse processo vai se intensificar com a formação dos estados modernos europeus que vão adotar o mercantilismo como prática econômica e o escravo se tornará uma mercadoria valiosa. Ok? Beleza? Conseguiram ver o panorama aí? Bem, pessoal, aqui nós temos uma imagem que representa como eles eram transportados, né? Aqui nessa parte aqui, na parte inferior, né? Em uma compartimentação aqui, um compartimento do navio, eles eram alojados aí, todos juntos, de forma desumana. Isso revela o quanto a escravidão ela foi prejudicial e também destrutiva, que desumaniza os povos nativos, os povos africanos. Ok? Bem, aqui nós temos um texto que representa bem essa ideia. Vejamos, a singularidade do continente africano, que teve a maior repercussão negativa sobre o seu destino, determinando o que é a África de hoje, foi a de ter sido o primeiro e único lugar do planeta onde seres humanos foram submetidos à experiência sistemática de escravidão racial e de tráfico humano transoceânico em grande escala. As deportações violentas de africanos foram metodicamente organizadas, primeiro pelos árabes, não é, do Oriente, desde 800 depois de Cristo, até o século XIX, com a ampla participação dos iranianos, persas e turcos. A partir de 1500,
até a segunda metade do século XIX, foram os povos da Europa Ocidental que protagonizaram o tráfico negreiro através do Oceano Atlântico. Bem, pessoal, nós temos aí um panorama, né, uma organização de uma ideia que é a da escravização dos povos africanos, um tipo de escravidão racial sistemática que se tornou parte de uma engrenagem de um setor econômico, não é? Um comércio de escravos rentável, vendendo pessoas como mercadorias. Bem, nós vamos agora observar a estrutura de um engenho, né? Então, todos esses escravos africanos eram trazidos para a América para trabalharem principalmente em áreas agrícolas, na produção de cana-de-açúcar. Então, milhares de escravos foram trazidos, milhões de escravos foram trazidos ao Brasil para trabalharem nos engenhos. O engenho, inicialmente, ele era designado, né? Ele era definido como a maquinaria que era utilizada na propriedade. Com o passar do tempo, passou a designar a própria propriedade rural, ou seja, todos os espaços, todo o território, toda a propriedade passou a ser chamada engenho, ok? Bem, aqui nós temos algumas imagens, né? Na imagem A, nós temos a senzala, onde os escravos eram abrigados. Aqui na letra B, nós temos o canavial. Então, todo o processo de cultivo, né, era feita também com mão de obra escrava. Eles que faziam a manutenção desse território. Também temos, pessoal, na letra C, a casa do engenho. Esse aqui é o engenho propriamente dito, né? A moenda, o pessoal trazendo a cana para cá para moer, para produzir aí o açúcar. Na letra D, nós temos a casa grande, né? Onde vivia o senhor do engenho com a sua família. Bem, na casa grande também havia alguns escravos domésticos, que executavam diferentes tarefas. Na letra E, nós temos a capela, onde eram rezadas as missas, onde eram feitos os batismos, os velórios e as cerimônias religiosas. Ok? Bem, nós temos aqui uma imagem, pessoal, que é do engenho Noruega, em Pernambuco. E se nós observarmos bem, aqui é uma vista aérea, né? Nós temos, olha só, aqui uma construção que simboliza uma senzala. Aqui nós temos alguns escravos que estão dão a impressão de estarem dançando. Aqui umas crianças que parecem estar brincando. Aqui tem umas pessoas trabalhando, né? Aqui é o engenho propriamente dito. Aqui no centro, na parte central, essa construção maior, nós temos a casa grande, né? Temos aqui a criação de alguns animais, o canavial, que fica mais afastado, o rio. Bem, mas vejamos, pessoal, aqui nós temos a imagem de escravos domésticos trabalhando dentro da casa. Bem, qual é o problema dessa imagem? Você já se perguntou? Bem, há algumas ideias que nós podemos observar nessa imagem é que não há conflito, não aparecem as tensões sociais que ocorriam nos engenhos, a exploração, a escravização. Então, essa imagem, ela é uma imagem idealizada do engenho, da sociedade açucareira. Ela não corresponde à realidade. Por quê? Porque ela apaga os conflitos sociais e toda a violência as violências que foram praticadas contra os escravos. Há uma espécie de harmonia, de pacificação, de naturalização da escravidão aí nessa imagem, ok? Então, quando nós observarmos, mesmo as imagens que são usadas como documentos históricos, nós precisamos ter uma visão crítica da imagem, ok? Foi isso que a gente fez. Essa imagem apaga os conflitos, as tensões e pacifica a escravização, ok? Bem, essa imagem já é de um engenho propriamente dito. A imagem central aí nós temos duas pessoas trabalhando na moenda, enquanto as outras estão trazendo aí a cana. Esses dois aqui estão trabalhando nas fornalhas, não é isso? Então, o desmatamento, o plantio, a manutenção do engenho, todos esses trabalhos, todas essas tarefas eram executadas pelos escravos. Mas no engenho não havia apenas trabalho escravo,
também havia pessoas livres, trabalho livre, como os ferreiros, os carpinteiros, oleiros, pedreiros e pescadores. Bem, pessoal, os escravos, eles tinham um ritmo de vida e de trabalho muito intenso e viviam em condições precárias. Sua alimentação, por exemplo, era à base de farinha de milho ou de mandioca. Então, não era um alimento nutritivo, né? Eles comiam mal, viviam mal e também tinham uma média de vida muito abaixo do que nós temos hoje na sociedade brasileira, né? Cerca de 40, 45 anos, um escravo já morria por causa do intenso trabalho. Bem, pessoal, as invasões holandesas no século XVI, aí, nós temos século XVI e XVII, um processo aí de interesse, né, de outras nações no território brasileiro. Por quê? Porque no século XVII, pessoal, começou a atrair a atenção de outros povos, né? A produção do açúcar, o comércio do açúcar, que era um produto muito comercializado. Então, houve um processo chamado aí de União Ibérica, a unificação entre as monarquias portuguesa e espanhola, e nesse contexto é que acontece as invasões holandesas. Bem, mas o que é a União Ibérica? Em 1578, o rei Dom Sebastião morreu e não tinha herdeiros. Então, como ele não tinha herdeiros, o parente mais próximo de um antigo monarca português foi o Filipe II, só que ele era rei da Espanha. Então, por ser rei da Espanha e de Portugal, nós chamamos esse processo de União Ibérica, que aconteceu entre 1580 e 1640. Bem, nesse contexto, pessoal, nós temos aí a invasão, né, a tentativa de invasão na Bahia no século XVII, em 1624 e 1625. Só que nessa primeira tentativa, os espanhóis e os portugueses conseguiram expulsar os holandeses. Porém, em 1630, os holandeses conseguiram invadir o Nordeste e permanecer nessa região. Bem, das grandes figuras desse contexto é o Maurício de Nassau, um grande empreendedor e admirador da ciência e da arte, que empreendeu várias reformas e várias mudanças, como, por exemplo, permitiu a liberdade de culto entre católicos, protestantes e judeus, permitiu também a igualdade de direitos entre habitantes livres e independentes da sua nacionalidade, manteve a escravização dos africanos porque ele acreditava que era fundamental para a manutenção da exploração do açúcar. Então, era uma mão de obra importante aí. Não conseguiu abolir o trabalho escravo. Achava que era muito importante. Mas aboliu o direito dos senhores, dos senhores de escravos de matarem seus próprios escravos. Também demoliu a cidade de Olinda e fez uma série de reformas, construindo pontes, calçando ruas, e também construiu uma cidade com seu nome, né? Mauriciópolis, e construiu um palácio chamado Palácio Friburgo, com um observatório astronômico, um museu e um jardim botânico. Ok? Beleza? Bem, pessoal, então, um processo aí de colonização, de exploração da mão de obra escrava, não é? O comércio de escravos, o comércio de açúcar, essa sociedade do engenho, sociedade açucareira, né? No contexto aí das capitanias, e nós temos aí as invasões holandesas durante o processo de União Ibérica. Bem, mas uma última questão aqui. Com a União Ibérica, não é? O Tratado de Tordesilhas, ele perde o seu sentido, já que o mesmo monarca que comanda as colônias portuguesas, agora também comanda as colônias espanholas, também comanda as colônias portuguesas. Então, o mesmo monarca controla os dois territórios. Então, ele vai perdendo o seu sentido. Esse é um dos fatores aí que vai contribuir para a expansão da fronteira, né, para o alargamento das fronteiras da colônia portuguesa. Beleza? Bem, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. A gente se encontra na nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima.